Por favor, peça no seu. Oi, Jorge, tudo bem? Está me ouvindo? E aí, Luiz, tudo bom contigo? Tudo bom, tudo legal. Eu vou Que participar legal do que você celular. pode. Ya estamos ok, Você vai gostar. Jorge, ya estamos. Eu vou participar com o celular. Boa noite, tudo bem? Jorge, ya estamos. Posso começar? Sí, sí, sí. Dá só um minutinho aqui, Gustavo, para me organizar. Boa noite aí para todos. Boa noite. Boa noite. Pessoal, sejam bem-vindos à quinta entrevista do ciclo que está sendo promovido pela Givoa, tá? Detetives da Arte. Hoje o tema é Direito e Arte, o mundo da expertise, tá? A gente vai estar conversando com os doutores Gustavo e Anauene, tá? A respeito desse assunto. Eles vão se apresentar. Havendo alguma dúvida, esse é um tipo de assunto. Os assuntos relacionados ao direito acabam gerando muitas dúvidas. As dúvidas deverão ser encaminhadas via chat para o Gustavo, tá? O Gustavo, no final, vai consolidar as dúvidas, as perguntas, para estar passando para o doutor Gustavo, para a doutora Anauene, tá? E, no final, também, ele vai fazer as considerações finais, tá? Então, eu queria começar o evento de hoje abrindo para a doutora Anauene se apresentar, depois para o doutor Gustavo fazer a sua apresentação. E aí a gente começa com as perguntas. Doutora Anauene. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença, né, de todos que toparam participar desse encontro, essa conversa com a gente. Eu sou formada em artes visuais e em direito, e eu atuo na parte de direito das artes do patrimônio cultural há um tempinho. E também sou restauradora de obras de arte em suporte de papel, e atuo nessa área há quase 20 anos, que foi o que, inclusive, que me levou para o direito, né, para complementar essa minha atuação que pareceu um pouco carente nessa parte mais burocrática, que acabou me requisitando uma maior especialização. E atuo também como perita, mas de restauração e de arte de perícia eu estou um pouco mais afastada nesses últimos anos, tenho me voltado mais para a questão do direito. Então, espero poder contribuir de alguma forma para esse debate e estou aberta a esclarecer qualquer dúvida, responder perguntas e vamos embora. Doutor Gustavo. Boa noite a todos, um prazer estar aqui. Obrigado, Gustavo Perino, pelo convite, Jorge pela mediação, prazer estar ao lado de Anauene. Plateia seletíssima, estou vendo muita gente aqui importante na área que me deixa mais nervoso ainda, mas eu sou advogado, principalmente carioca, e tenho mestrado e doutorado na área de direito autoral, sou advogado do Museu de Arte Moderna do Rio, ajudo também o Teatro Municipal e a parte de edição de livros. Gosto muito do setor, tenho esse foco de advogado, mas sou um curioso, quer dizer, eu adoro ver o relatório de entrega de uma obra de arte, o subsolo do Teatro Municipal, a reserva técnica do MAN. Eu acho que quem atua nessa área em Direito e Arte tem que ter essa visão 360 graus. É toda uma questão de complementaridade. Então, acho que vai ser muito bom esse debate, a gente sempre aprende com vocês aqui, com essa plateia seleta, como falei, e espero que na próxima hora que nós estamos juntos na nossa vida pandêmica, nesse encontro virtual, seja muito rica, muito prazerosa, porque a vida é uma só e vamos aproveitar bastante. Obrigado.
Pessoal, a entrevista ela é composta por 6 perguntas, tá? E as 6 perguntas serão feitas ao Dr. Gustavo e à doutora Ana Wene. Então, a primeira pergunta é: qual o entendimento sobre patrimônio cultural e obras de arte para fins de proteção e para o mercado de arte? Doutora Ana Wene. A comunidade internacional, considerando, né, principalmente a Unesco, ela entende que o patrimônio cultural ali é uma referência à identificação e memória de certos povos, né, de interesse coletivo, de salvaguarda, de responsabilidade da humanidade. No entanto, também há um viés nacionalista de entendimento sobre o patrimônio cultural e de que ele é um entendimento mais genérico, né, sui generis, que aborda questões relativas a obras de arte e a bens culturais, entendendo aqui bens culturais aqueles que são protegidos, que poderiam ter um reconhecimento, né, para o poder público como bem público, não que seja um bem público também, né, cabível só de reconhecimento como bem público, de interesse público. E as obras de arte são as que são as obras alienáveis, né, e incluindo nesse grupo, eles podem trazer características tanto tangíveis, intangíveis, ou só associadas a grupos de indivíduos, compartilhamento dessas características para gerações não só presentes, mas não só futuras, mas presentes também, né, que é um compartilhamento desde já. E então esses bens culturais, muito deles, eles não podem ser inseridos nesse mercado de arte, né, de obras de arte. Há algumas normativas que os protegem, que impossibilita esse tipo de transação, não todas, né? É possível de transferência temporária para exposições, para detenção de posse e outras coisas mais. E, inclusive, questões de valor monetário, né? Aí a gente entra mais na questão das obras de arte. E nossa Constituição, ela traz no artigo 216, essa não é uma definição, é um conceito que não se exaure, né? Ele não é taxativo. Então, ele justamente segue essa recomendação, né, das comunidades internacionais. E quanto aos bens materiais, né, que inclui bens materiais, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E nos incisos traz alguns exemplos, né, como eu já disse, que não se exaurem, não são taxativos. E eu acho que é basicamente isso. É uma discussão, assim, isso é um resumo, assim, bem breve do que poderia ser esse entendimento, que, na verdade, é uma discussão infinita, que se discute ainda questões sobre propriedade cultural, se é uma propriedade cultural, se é um bem cultural, até porque as próprias normativas, né, não traz essa definição concreta, cada uma tem um tipo de abordagem, se é pertencente à humanidade, então se eles padecem de cuidados e acesso coletivo, né, fiquem nos museus, ou são detentores serão os particulares detentores, né, se é cabível inalienação ou não, e outras coisas mais. Enfim, é uma explicação assim, bem sucinta, né, devido ao tempo e tudo mais, e se tiver, o Gustavo provavelmente agora vai complementar muito, né, do que eu falei, que ele é um grande conhecedor do tema. Eu acho que a minha fala vai se resumir a isso. Ok, eu vou falando, não preciso você passar a palavra, não, né, Jorge? Eu vou direto, não é isso? Já pode ir direto. Ok, tá bom. Então, desde da arte rupestre, né, da época das cavernas, passando pelo Egito, os impérios romanos, bárbaros, Idade Média, o homem vai expressando a sua visão pessoal do mundo, né? Linhas, cores, formas, sons nos atraem, nos encantam, nos seduzem, cada uma de uma forma. Tem um livro sobre estética, de um francês, não me lembro agora, falava que os nervos, o sistema nervoso de cada pessoa, as células se impressionam com determinados fenômenos de cor, de som, de tinta, de luz, e vai cada um tendo esse seu apreço. E também, eu vi agora há pouco, um decreto de 1616 de 2014, falando da proteção dos trabalhos dos artistas da Academia de Belas Artes Francesa. Então, o direito começa a proteger essas obras. Os livros de Gutenberg, que imprime, quem pode imprimir, quem tem direito é o autor, é o editor. À medida que o pêndulo da história vai evoluindo, nós temos a obra física, né, pelo Gutenberg, hoje em dia a obra imaterial, com os e-books, não é isso? Com as obras efêmeras, com as obras da internet. Então, hoje em dia,
podemos chamar de patrimônio cultural e obras de arte um espectro enorme. E, concluindo essa introdução, tem um ponto que é fundamental para criar uma certa dificuldade. Você entra na Amazon e com o ISBN você compra o livro que você quiser no mundo inteiro, aquele código de algarismos. Você vai numa indústria de fonogramas e tem o ISRC, International Standard Recording Code, e você encontra um fonograma. Mas não existe um catálogo mundial de obras de arte. Não existe um lugar centralizado que você possa dizer aqui tem uma obra de arte, esta obra é original, esta é falsa, eu tenho um álbum, um catálogo, uma lista, porque no direito autoral o registro não é obrigatório, apesar de serem bens móveis. Então, o que nos intriga e nos causa dificuldades e uma certa fricção, graças a Deus para nós advogados, que há uma tensão muito grande entre a relação do homem com a propriedade dos bens, nessa vasta ideia. Então, o direito, principalmente nas obras de arte, na atual conjuntura temporal, tem tido uma certa dificuldade para essa proteção, tanto para o artista quanto para o colecionador. Essa é a minha visão introdutória. Ok. Senhores e senhora, quais os protocolos a serem seguidos de acordo com a legislação vigente quando uma obra adquirida, seja em coleção privada ou pública, é suspeita de ser falsa? Doutora Nauene. Vamos lá, eu estou sendo um pouco mais técnica. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, também de tecnologia, vocês me perguntam. Por favor, me dê um toque, eu tento ser menos técnica nesse sentido. Quando você é uma suspeita, né, de uma falsificação de uma obra de arte, normalmente, né, a minha forma de trabalhar, o que eu primeiro faço é uma perícia. Até porque antes de você notificar essa suspeita ao próprio vendedor, ou à instituição, ao detentor dessa obra, é interessante você ter pelo menos uma prova, uma prévia avaliação, não que esse laudo, né, pericial vai ser o laudo usado como só um fim, né, de prova, mas pelo menos para corroborar a sua alegação, e para, inclusive, não gerar calúnia, né, um falso crime e outras coisas mais. E, a partir disso, pode-se, né, se realizar um acordo com a instituição ou com o particular, ou de onde tenha vindo, né, o antigo detentor da obra, se souber, né, da proveniência, de como se adquiriu essa obra, de onde ela veio, ou realizar um acordo de devolução com compensação, antes de ingressar com qualquer quesito legal, né. Eu acho que sempre é interessante você trabalhar com as questões administrativas, né, que estão disponíveis, do que você já entrar em questões jurídicas que demandam tempo, dinheiro e acabam até às vezes por dificultar o processo em si. Então eu trabalho dessa forma. Eu vejo que para mim esse contato e uma perícia prévia para constatar, que é para mim um dos trabalhos mais fundamentais para certificar a autenticidade dessa obra nesse momento, seria o primeiro momento, né, a se seguir nessa constatação. E depois disso tentar um acordo, uma negociação, entrar em contato, né, com as pessoas envolvidas e por meio disso notificar e ter né. Eu acho que seria o primeiro passo a se seguir, na minha opinião. A proveniência, vou até me explicar que eu não sei, né, se todos conhecem como se dá. A proveniência, ela nada mais é do que se realizar um conjunto de pesquisas, né, apurar as dúvidas sobre a procedência da obra. Quem são os proprietários, o inventário, as características de composição, composições técnicas, a questão da assinatura, né, do artista. Eu estou pensando nisso em questões de obras de arte visuais, né, as obras de arte, a questão plástica, que é o que eu mais trabalho. Eu não trabalho muito com a parte de livros e outras coisas mais, que acredito eu que seja mais a área também do Dr. Gustavo. Então, você justamente desvendar de onde veio essa obra, e principalmente analisar as questões técnicas, né? Fazer uma cromatografia, analisar toda a questão de composição de material dessa obra. Eu acho que é mais ou menos assim que eu começaria a proceder, né?
Ok, ótima visão, Ana Wene. Eu concordo com você plenamente. A perícia é essencial. Hoje em dia, uma perícia é essencial. Mas eu traria só um passo atrás. Toda inovação técnica tem os seus prós e contras, né? Um fato curioso, a gente já, no Brasil, já usamos cinto de segurança no banco da frente, ainda não no banco de trás. Me lembro uma história que minha avó contava, que quando foi lançado o comprimido efervescente, uma pessoa da família apareceu com a boca espumando, porque não sabia que era para botar na água, e botou na boca, a pessoa tinha conseguido o comprimido de engolir. Então, cada inovação vai trazendo um fato novo, bom, um fato novo, às vezes negativo, né? A tecnologia, hoje em dia, permite falsificações em escala impressionante. Começando com galeristas, até certificados de autenticidade vêm muito bem falsificadinhos, com papel, cuidado. Se eu não me engano, tem uma pessoa que está assistindo aqui, ela mencionou numa palestra, que soldadinhos de chumbo são derretidos para ser acionados à tinta para acrescentar um componente de tinta que só existia no passado para que na perícia seja detectado na composição da tinta o chumbo. Então, voltando ao início, o mercado de arte cresceu muito recentemente. Nós temos leilões online, ainda mais agora na época de pandemia, né? Sotheby's e Christie's têm feito leilões online constantemente, a gente acompanha o bid dos leilões, e é muito difícil, às vezes, ter um contato cara a cara, aquele contato de ver a obra a um palmo de distância. Então, justifica-se, em caso de falsificação de obras, a perícia, porque para efeito legal é essencial você fazer uma acusação, uma queixa com um laudo, senão você não tem prova, vai ser essencial numa prova, e daí então hoje em dia começar o mercado que, concluindo essa parte inicial, não é mais feito somente daqueles velhos tradicionais colecionadores. Nós tivemos grandes perdas recentemente, Satanini, Brenan, Sérgio Fadel, mais atrás Geyer. Hoje, o colecionismo começa a ficar mais institucional, você tem mais empresas colecionando, pessoas mais atentas. Obra de arte passa a ser um ativo de companhias, do patrimônio da empresa, começa a se declarar no imposto de renda. Então, resumindo tudo isso, uma perícia, primeiro, na hora da compra, verificar a proveniência, o vendedor, o histórico. Eu estou vendo o Gildo Reis, semana passada vi a palestra dele, em que ele foi fazer um trabalho realmente detetive para comprar uma obra de arte no passado, aí, onde detectou peculiaridades, singularidades enormes de uma obra que eu não me lembro qual era agora, mas, enfim, é importante ter essa visão do mercado e fazer com que haja uma seleção de galerias onde você comprar, escolher bem o lugar de aquisição da obra, mas com a perícia é fundamental. Ok. Para a averiguação acerca da autenticidade da obra de arte, há atuação conjunta de diferentes ramos, de diferentes profissionais no ramo? Doutor Gustavo. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, o número de peritos inscritos, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aumentou profundamente. A gente tem uma série de técnicos que podem averiguar muito bem as eventuais deficiências de uma obra de arte, ok? Hoje, começava com a Ana Wene, um caso que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Uma pessoa estava tendo uma cobrança judicial e deu em garantia uma obra de arte, uma imagem de arte sacra, belíssima. E o juiz disse, olha, eu não tenho prova da propriedade, eu não tenho prova de que museu está essa obra, se está na casa da pessoa ou não tenho prova da aquisição, para mim não serve essa obra. Ora, eu vou pegar um recibo do Aleijadinho, eu vou pegar um recibo da pessoa que fez a obra em 1800 e pouco, é muito difícil ter uma comprovação da aquisição de uma obra do século XIX, do século XVIII. Tem problemas também de restrição de circulação de obras de patrimônio brasileiro também, que a Ana Wene sabe melhor que todos nós aqui. Então, é um conjunto de fatores que envolvem a história do artista, a biografia do artista, a situação conjuntural. Eu vejo hoje, só para concluir essa parte aqui, o restaurante Vilarino, no Rio,
tem uma parede que tem uma foto belíssima com Vinícius de Moraes, Pixinguinha, Tom Jobim e várias pessoas. Era uma foto, era um lugar que eles desenhavam, os artistas desenhavam de Cavalcante com batom na parede, fizeram um mural enorme, mas um dia um sujeito achou que não estava bom aquilo ali e passou uma tinta por cima. E só tem um registro de uma foto dessa. Quem sabe, às vezes, um desenho feito na parede e reproduzido é uma singularidade, é um histórico particular. Eu mesmo já peguei um desenho de um artista, uma caixa, emoldurei, tem uma obra de arte feita por um artista original, assinada por ele no momento que não tem um registro no catálogo Raisonné. Então, acho que, sim, essa visão holística de ter não só a parte de identificação da obra pela assinatura, pelo papel, pela tinta, pelo histórico, pela origem do autor, a origem do vendedor da obra, é muito importante para um conjunto de fatores que vai atribuir a autenticidade da obra ou não. Concordo plenamente, doutor Gustavo. E eu acho uma complementação, inclusive, da pergunta anterior, né, que trata justamente da falsificação. É um trabalho transdisciplinar, sem dúvida, que envolve, inclusive, as instituições. Eu peguei um caso que eu achei, vou compartilhar com vocês, que para mim é assim, uma das coisas mais curiosas que eu já vi, que foi a falsificação de um certificado de autenticidade da Unesco. Isso que a Unesco nem emite certificado de autenticidade. Assim, de tão absurdo que são os casos, né, nesse meio. Então, desde falsificação, obras de arte que fazem parte de alguma coleção pública, que tem um carimbo, tem alguma outra coisa que identifique, né, de tombo, e as pessoas realmente que fazem, estão nesse meio, digamos, do mercado negro, acabam por usar de meios que nós usaríamos para uma perícia, mas justamente para burlar essa perícia, essa identificação. Então, a gente acaba, às vezes, não conseguindo nem identificar que essa obra era um bem público para devolução, ou era de algum outro particular, de tão quase perfeitas, né, que são essas cópias, essas falsificações. E eu queria ressaltar também, voltando à questão da tecnologia que o doutor Gustavo comentou na questão anterior, para citar o blockchain, que inclusive o Gustavo Perino, ele é um grande entendedor dessa área, e uma área que começou mais ou menos em meados de 2015 e que está se desenvolvendo cada vez mais e que acreditam que será um meio de se proteger e de se confirmar, né, de se evitar a falsificação e de se atestar essa certificação, essa autenticidade, de uma maneira mais segura, né, para o mercado da arte, para os próprios artistas que poderão, inclusive, atuar sem intermediação, né, de marchands, de instituições, e terão um token, né, um token digital que identificará essas obras. Eu ainda não parei para pensar, não pesquisei ainda, não desenvolvi isso mais aprofundado de como seria isso acoplado numa obra de arte, né, principalmente para considerar as gravuras que são realizadas até 99 impressões, né, tiragens de uma chapa assim, de metal, como que se daria essa identificação. Então, para mim, é um assunto, eu acho que é de extrema importância, no entanto, me traz muitas dúvidas também de como ele seria realizado, né, como que se traria, até porque o registro seria feito num livro razão distribuído, né, você venderia como se fossem ações de uma obra, e não a obra estaria, a propriedade estaria, por exemplo, nós temos uma instituição, né, no museu, e venderiam partes dessa obra para você comprar em ações e ser detentor, possibilitando uma certa democratização, né, desse mercado da arte. Enfim, eu estou achando isso tudo muito curioso, para mim isso é muito interessante, que é um meio muito novo. A gente que trabalha, principalmente eu, que sou fotógrafa, faço trabalhos, processos alternativos do século XIX, né, só faço analógico. Então, como é que se daria todo esse meio mais físico, né, pensando nos meios mais tradicionais de produção artística, né, que por digital isso com certeza seria algo fantástico, resolveria bem. E como ficariam também a questão das casas de leilões, né, para atuar perante essa nova, esses novos meios, né, de solução de questão de autenticidade, novas plataformas. Então, eu deixo mais isso como algo assim curioso para a gente pensar, né, como se resolver essa questão da autenticidade, que às vezes é difícil realmente você descobrir, né, todo esse caminho, desvendar de onde veio.
e da sua composição e principalmente a testar a originalidade, né? Pensando em outros aspectos quanto representações e outras coisas mais que se realizam muito, né? Nesse meio artístico que começou a crescer uma demanda, assim, acho que uma PG desde 2000, né? Considerando os efeitos, claro, do subprime da crise de 2008 e 2009. Acho que é isso. Ok, vamos à quarta pergunta. De acordo com o suporte da obra, qual o entendimento internacional e nacional sobre a multiplicidade e falsificação de obras de arte? Doutor Gustavo. Vamos lá. Ótima pergunta, Jorge. Exatamente por conta da tecnologia, da multiplicação de obras, a gente começa a ter um certo inquietação. Até que ponto eu tenho réplicas de esculturas, até que ponto eu tenho falsificações de esculturas, quer dizer, Rodin, ele era um ótimo escultor de gesso, se diz, né? Mas os moldes dele tinham um controle. Quando eu vou no museu, eu adoro ver a escultura, mas eu fico lá procurando aonde está o fundidor original. Tem um sindicato de fundidores em Paris que ele certifica daquela escultura foram tiradas tantos exemplares, tantas cópias, e tem a numeração dela. Até 12 cópias são consideradas originais na França, mais que isso são consideradas cópias. O Brasil não tem limitação. O Brasil, a lei brasileira diz que a cópia da obra de arte é assegurada a proteção, como é o caso de gravuras e quadros, mas não tem uma legislação específica sobre essa questão de múltiplos de obras de arte. Oriento. Diga, especifique, eu estou criando um múltiplo composto de 20 exemplares numerados e sequenciados e um certificado de cada exemplar e não mais repetirei. Vou quebrar essa matriz e não haverá uma repetição desse exemplar. Então, a pessoa tem a certeza, a garantia, pelo menos a impressão mínima, de que aquela obra, com quando seja um múltiplo, terá uma tiragem limitada e um valor X no mercado. Agora, a artista Lygia Clark, ela não deixou essa especificação dele, é deixada verbalmente, mas não há essa especificação escrita das obras de arte, dos múltiplos que ela fazia. Então, houve muitas falsificações de Lygia Clark, que cresceu muito no mercado. E também, em relação ao suporte que você falou, o Jorge, eu relembrei um caso agora do saudoso, recentemente falecido artista Cristo. Você tem uma regra que você pode reproduzir livremente as obras de arte situadas em logradouro público. E ele embalou em papel, em tecido nylon, o Reichstag, o parlamento alemão. E alguém tirou uma foto. Alguém tirou uma foto e ele proibiu, ele quis proibir essa foto, dizendo que não poderia ser tirada, reproduzida a foto. E a pessoa disse, não, mas essa obra está situada permanentemente em logradouro público. E a lei brasileira diz isso também. Mas o tribunal alemão entendeu que a obra, o Reichstag, estava situado em logradouro público. Porém, aquela característica específica da embalagem a fazia uma obra temporária que não era aquela permanentemente em logradouro público. E proibiu o postal feito do Reichstag. E ontem à noite, vendo os fogos de artifício no concerto anteontem, do 14 de julho, na França, há também uma decisão na França dizendo que a Torre Eiffel pode ser reproduzida, mas quando ela tem agregado um elemento pictórico, momentâneo, especial, como os fogos de artifício, essa reprodução não poderia ser feita. Então, são muitos desafios que a gente tem, também a questão das instalações, das performances, a Márcia X derramava leite condensado na cabeça, as esculturas de areia, obras, os bares feitos em gelo, os fogos de artifício, poesia, a escultura efêmera feita na areia da praia, o Padre Anchieta teria feito uma obra efêmera, enfim, há uma proteção, mas é importante, nesse momento de transição da obra física para a obra imaterial, do crescimento do mercado de arte, que o colecionador e o galerista, em suma, tenham mais informação para um público consumidor dessa arte que está começando a frequentar. E o público consumidor também, por sua vez,
deve ter informações sobre a obra, sobre o artista, sobre a galeria. É um processo de acomodação de placas tectônicas culturais, de novos hábitos na sociedade. É a minha posição sobre isso no momento. Eu acho que seria importante, talvez, a gente pensar um pouquinho também o que seria uma reprodução, né, e uma cópia contra a falsificação, pensando mesmo nos ditames legais. A reprodução é algo autorizado, né, que não é proibido, como o Dr. Gustavo acabou de falar. Agora, quanto às cópias, dependendo de como ela é feita, ela é considerada uma falsificação. E essa reprodução, ela também não traz só características de reprodução, não sei, negativas, né, penso eu, como uma reprodução de uma obra que ela foi construída, né, pelo artista para ser efêmera, para ser perene, que é uma das coisas que também traz uma certa dificuldade para nós restauradores na hora de restaurar um trabalho, como é que você vai, né, trabalhar com a preservação desses bens. Mas também uma reprodução ela pode ser usada como meio, né, de uma arte educação em museus, por exemplo. Eu lembro que em 2002 eu fui convidada, eu entrei para um programa da Pinacoteca do Estado de São Paulo para realizar fotografias de visitantes de deficientes visuais na exposição do Rodin. Foi em 2002 que a Pinacoteca trouxe a exposição do Rodin. E na segunda-feira à tarde, quando acho que a cada 15 dias, eu não me lembro, né, que já tem muitos anos, na época da minha graduação de artes visuais, eles visitavam as exposições, era um grupo de 20 visitantes, e eles visitavam, olhavam, né, vamos dizer assim, eles degustavam essas esculturas manualmente, por conta da deficiência visual, né, deles. E eu fui fotografar esse trabalho e foi algo assim extremamente magnífico, porque eles realmente tateavam, não eram todas, né, algumas esculturas foram selecionadas para essa visitação, para essa apreciação, e para mim foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. E pensando que poderia, né, que já é utilizado hoje essa reprodução também de impressora em 3D de algumas obras, mas desde que haja uma identificação e haja um esclarecimento, né, de que isso é uma reprodução, né, para inclusive trazer todos os direitos, né, atinentes a esse uso dessa reprodução como obra. Então, eu tento ver dessa forma também, assim como das cópias. O Jorge, ele até compartilhou comigo hoje uma reportagem assim, magnífica, na verdade, que é sobre o Volpe. Tem muitas pessoas, né, como o Dr. Gustavo mesmo disse, que antes de comprar uma obra de arte, seria interessante você averiguar a proveniência dela. Comprar, adquirir de algum mercado, né, confiável, para você depois não sofrer esses problemas de falsificação, de falta de certificação, de outras coisas mais, né? Ou de o anterior proprietário contestar, né, a própria posse mesmo, dizendo que é dele, né? Que foi roubado, e que essa obra foi vendida sem autorização dele, né? Foi alienada sem autorização dele. E de pessoas que hoje, voltando para o Volpe, de pessoas que estão comprando gravuras do Volpe. O Volpe não fez gravura. O Volpe, ele fazia pinturas, né, de têmpera em tela. Então, gravuras o quê? De cópias ou reproduções, né, que as reproduções são as legalizadas, que ele autorizou que fizessem de pinturas já prontas dele, né, seguindo o mesmo padrão, com a mesma composição cromática, com a mesma composição de forma, de tudo, mas em gravura, mas praticado por outro artista, e ele, inclusive, assinava. Então, eu acho que é esse o momento da gente pensar o que seria essa reprodução, o que seria essa multiplicidade, né, que chamaria de múltiplos ou não, como na gravura, que é feito para ser múltiplos, ou como na própria fotografia, como que se dá isso a partir de um negativo, vai ter que fazer ampliações ou não vai, ou na fotografia digital. Então, eu acho que são muitos direitos e deveres que estão envolvidos nesse aspecto. E como feito no Volpe, né? O Volpe não tem gravura. Ele não fez. Então, isso vai ter valor, né? Vai ser oferido um valor monetário? Como que isso se dá no mercado da arte?
Então, tem que ter esses cuidados de fazer uma pesquisa, né, acerca do trabalho e da própria composição, né, do artista, tentar conhecer um pouco mais o trabalho e de como isso se dá. Que às vezes você está achando que você está investindo, né, não está só adquirindo algo para a sua própria apreciação, mas está fazendo um investimento, que as pessoas que acabam comprando uma obra de arte ou fazem própria troca entre artistas, que a gente tem esse hábito de fazer, que a gente aí não vai ter certificado de autenticidade, não vai ter nada de nada mesmo, não vai ter como você comprovar um título, né, de detenção dessa obra, para saber se realmente ela é uma obra original ou não. Gravura do Volpe não é obra original, você não vai oferir o mesmo valor, a mesma valoração dessa obra, jamais. Da mesma coisa que você pegar uma cópia, ou que seja uma própria reprodução, né? Então, é interessante ver essa diferença entre a multiplicidade, né? Se a obra de arte, a composição dela foi feita para ter esses múltiplos, ou se ela é uma obra que é efêmera, que seja por meio de uma performance, uma videoarte, que está ali só para existir, ou mesmo uma arte digital, né? Como eu disse, do próprio do blockchain, que você acaba fazendo essa transação por tokens, e que não tem essa transferência, que não é um bem móvel propriamente dito. Então, traz muitas dúvidas e muita complexidade para se inteirar sobre essas obras. Mas tomem cuidado, porque às vezes essa reprodução ela não chega a ser uma falsificação, mas ela não tem valor algum e ela não é a obra original, né? Você não tem uma obra original, você tem só uma reprodução, mas também não é uma cópia, não é uma falsificação. Eu acho que é essa a minha contribuição. Só um complemento, posso sim, Jorge? Uma coisa rápida, um complemento? Lógico. Só importante, talvez ter pessoas aqui ligadas a museus, exposições. A lei brasileira de direito autoral, e no mundo inteiro também, com o Tratado de Marrakech, que foi implementado agora, estimula a proteção de obras para deficientes visuais. Então, quem for ao Museu da Fundação Louis Vuitton, em Paris, verá uma maquete em gesso na entrada para que os deficientes visuais possam manusear e ver com os dedos a obra. No Museu Oscar Niemeyer, o MON, em Curitiba, você tem uma escultura do Franz Weissmann de 2, 3 metros de altura e uma miniatura em escala pequena, que tem 1 palmo de altura, para que a pessoa possa comparar a obra e assistir. Então, a lei brasileira de direito autoral, ela permite a reprodução de obras desde que seja para o fim de acesso a deficientes visuais. E, para terminar, no Museu Van Gogh, se não me engano, acabaram de fazer reproduções de obras em 2D. Há uma superposição de camada de tinta, de modo que aquela réplica possa ser tocada pelo deficiente visual e ele perceba o desenho, o sentido da pincelada e tenha a cor para melhor apreciar a obra pintada. Então, essa questão de réplica para deficiente visual está prevista na lei e estimulada, e todos os projetos que eu conheço culturais sempre têm uma rubrica destinada a permitir que esse público no Brasil, cerca de 1 milhão de pessoas têm deficiência visual. Eu vejo em livros também, que são obrigatórios ter a publicação com acessibilidade. Então, é importante esse aspecto. É uma exceção à reprodutibilidade da obra, ok? Só esse complemento que eu queria dar. Só eu agora complementar, vai ser bem rapidinho, eu prometo, doutor Gustavo. Vamos lá. Não, o que eu acho interessante a gente ressaltar também que temos que considerar muito o que o artista quer com a obra dele, né? Qual que é o intuito dele, qual que foi o que ele quis com essa composição, o que ele quis com essa obra, principalmente de fazer essas representações, né? Das obras deles, as originais, para também não ter esse ruído, né? De informação, de conhecimento cultural acerca dessa obra. Só isso. Ok? Passando para a 5ª pergunta. O que é o direito de sequência e como ele se relaciona com as transações atuais de obras de arte? Doutor Gustavo. Essa aí é a pergunta, para o universitário. Vamos lá. Existe direito de sequência no Brasil? Sim. A resposta é sim. Droit de suite, no direito francês, resale right, em inglês, o direito de sequência existe no direito brasileiro. E existe muito mais na Europa. Qual é a diferença? Na Europa, há uma diretiva da União Europeia que estabeleceu o seguinte: para a venda das obras, o vendedor
percentual numa escala percentual decrescente. Se não é exatamente isso, é muito próximo disso. Até 50 mil euros, 4%, de 50 a 250, 3%, 250 a 500, 2%, 500 a 750, 1%, e assim por diante, com um limite, que se eu não me engano é de 12 mil ou 13.500 euros por transação. Então, é o preço da obra. E, voltando ao passado, de onde é que vem o direito de sequência? Há um quadro, uma gravura do gravador francês Forran, em que meninos maltrapilhos olhavam um leilão em Paris e a obra tinha acabado de nada e efusividades, cartolas voando, aplausos, e eles diziam "C'est un tableau de papa". Eram os filhos de Millet maltrapilhos vendo uma obra do pai ser vendida por um valor enorme, 1.900, 1.800 e tanto. A partir daí começou uma lei francesa que dava o direito do artista e de seus herdeiros, pelo prazo de proteção da obra, no caso no Brasil 70 anos, de terem um ganho percentual em cada alienação sucessiva à primeira alienação. Então, na Europa tem base em percentual. No Brasil, qual é o problema? O Brasil, a lei 9.610 brasileira, diz que esta diferença será calculada entre o preço de aquisição e o preço de venda. Sobre esta diferença, incidirá um percentual de 5%. O grande problema é, não se consegue, às vezes, provar o preço de compra, porque, voltamos à história inicial, as transações informais, o mercado informal, que não havia registro de obras, tradição manual, mera entrega da obra sem um contrato a respeito. Então, há apenas um caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, caso público, qualquer pode procurar no STJ e achar o acórdão, que diz o seguinte: por conta de uma determinada situação de crédito, João Cândido Portinari resolveu pagar, ou o espólio de Portinari resolveu pagar uma obrigação com uma obra de Portinari, uma ou mais obras de Portinari que valiam, numa escala X, 100. Anos depois, o Banco do Brasil vendeu essa mesma obra, nessa mesma escala, por 1 milhão. Então, havia o preço de entrada e o preço de saída. Com base nisso, João Cândido Portinari moveu uma ação e obteve o reconhecimento do direito de sequência e o pagamento do direito de sequência. Então, ele existe no direito brasileiro, é reconhecido. Há movimentos agora de artistas que querem, digamos, institucionalizar com mais assiduidade esse direito de sequência. Eu sou favorável. Agora, eu acho que 70 anos é um prazo enorme. Hoje em dia, 70 anos é uma enormidade. Em tempos de pandemia, nós estamos há 3 meses de pandemia, o mundo já virou não sei quantas vezes. 70 anos. Eu sugeri, falei isso ano passado, estive num congresso sobre museus da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, convite da minha querida Isabela Pimentel, que está assistindo discretamente aqui, e falei 20 anos, talvez, 25 anos, quase apanhei, mas há que se adequar os institutos ao tempo que nós vivemos. 70 anos, imagine. O querido Tunga faleceu 4 anos atrás. Os herdeiros dele, é merecido, terão direito a receber um percentual das obras dele, se ele faleceu em 2017, até 2087. 2087. Acho devido, só que eu acho que o prazo é muito longo. Acho que um prazo menor permitiria, e uma adequação mais ou menos como essa da União Europeia, permitiria que esse instituto fosse, digamos, mais bem aceito. A sociedade vai mudando de acordo com as suas características específicas. Desculpe pela demora na explicação, mas era importante, eu acho, que vocês soubessem do que realmente essa é a situação de fato vigente no Brasil. Jorge, quando for possível, eu gostaria de fazer uma intervenção. Oi, Luiz. Vamos só que pedir deixar para o final e aí a gente pode fazer as perguntas. Tudo bem? Tá bom. Tá bom. Então, doutora Ana Wene. Vamos lá. Eu acho que o doutor Gustavo, ele praticamente já falou tudo, né, a respeito do direito de sequência.
mas eu gostaria de colocar 2 pontos, né, só para complementar um pouquinho, que ele diz da dificuldade, né, de se receber esse percentual, né, direito de sequência em cima da venda de uma obra de arte, por conta da mais-valia, né, que é em cima do lucro. A possibilidade, a previsão legal, né, nas casas de leilões, do leiloeiro, né, tendo ciência desse valor, de quanto seria, dele ser o depositário, né, dessa quantia devida. Então, essa é uma das possibilidades. Mas a gente conhece que não há tanto uso desse meio, às vezes, né, pelas casas de leilões. Assim como também a própria fiscalização, né, que para se realizar um leilão, as casas de leilões têm que notificar algumas instituições públicas do que vai ser leiloado, apresentar os lotes para as instituições analisarem para ver se há algum bem público ou um bem que é inalienável. Então, mesmo os leiloeiros, eles sendo, né, as casas de leilões sendo responsáveis por ser depositário, né, dessa quantia devida, às vezes também não é o que acontece, até porque muitas vezes a gente acaba, a gente não, né, dessa forma, o vendedor, ele tem que atuar de boa fé e ele, muitas vezes, tem até ciência, né, do direito de sequência, dessa porcentagem a ser devida aos herdeiros, ao artista, e acaba não acontecendo porque os próprios interessados não têm ciência, né, de que isso é um direito atribuído a eles. E outro meio, né, também de fazer o controle desse valor seria pela própria Receita Federal, né, se o bem fosse declarado, né, que também não, muitas vezes não há, e tem a questão por ser um valor especulatório, às vezes ele entra com valor venal abaixo do que ele realmente vale, e entra mais naqueles casos, né, que é estipulado pelo COAF para se evitar a questão do tráfico ilícito de outros aspectos, né, relacionados à alienação dessas obras de arte. É isso. Ok. Passando então para a última pergunta. Como se poderia aprimorar a colaboração entre o setor público e privado no Brasil para as transações com obras de arte? Doutora Nauene. Vamos lá. Começar reduzindo a burocracia. Então, é uma comunicação entre eles. Eu digo isso rindo, né, como forma de brincadeira, né, uma afirmação meio jocosa, mas é verdade. A gente ainda tem, por exemplo, muita ressalva, né, os próprios proprietários quando um bem é declarado de interesse público, por exemplo, porque aí se faz necessário uma autorização para que se faça a alienação desse bem. Então, eu acho que porque acaba gerando muito mais burocracias ainda, né? E já ouvi situações de casos de que, por exemplo, foi se declarado o usucapião de uma arte sacra, de uma obra de arte sacra, de um bem cultural sacro, mesmo ele sendo considerado como um bem público, porque a Constituição também de 1891 do Brasil entende, acaba atestando, reconhecendo que não é necessária nem sequer autorização para a venda desses bens, mas aí recepciona ou recepciona, é cabível o capião de bem público, como que isso funciona? Então, eu acho que acaba, ao invés de haver uma união de forças, né, para que se proteja um patrimônio cultural, para que facilite essas transações do mercado da arte, até porque imagina a frustração de um detentor, né, que seja ele particular, de um bem cultural, será que seja uma obra sacra, durante não sei quanto tempo, detentor dessa obra, com título comprovado de que realmente ele detém essa propriedade, não só a posse, e aí é declarado, é contestado por uma instituição pública de que isso é um bem público e de que tem que, né, ir para a instituição, como é que funciona essa proteção, e a pessoa já investiu, né, muita grana, principalmente questões de seguro, se essa obra ela foi emprestada para alguma exposição, seja nacional, seja internacional, o seguro às vezes ele é exorbitante, o valor de proteção, porque a valoração da obra ela é alta. Então, eu acho que se faz necessário essa comunicação maior, né, uma facilitação, talvez uma centralização na questão dos bens culturais. Eu fiz até uma consultoria para a Unesco, pregando o ano passado, sobre a questão do tráfico ilícito de bens culturais, né, tem um livro sobre esse tema,
Então, eu acredito muito, essa é a minha opinião, né, como atuante da área, de que talvez uma centralização desses meios burocráticos possa facilitar até a própria fiscalização acerca, e uma atualização normativa também, né, dessa legislação, junto com uma capacitação, né, dos profissionais atuantes da área, porque é muito complicado, por exemplo, você fazer o desembaraço de uma obra de arte no aeroporto. As obras de arte, elas são acondicionadas, elas requerem um acondicionamento muito peculiar, específico, principalmente por conta do seguro, que às vezes ser exigido do próprio seguro. E às vezes a obra de arte ela vai ser armazenada no galpão junto com banana, com maquinário, com armamentos, com outras coisas mais. Então não há um tratamento diferenciado. A obra de arte ela requer um tratamento diferenciado, não só, né, para quem é do mercado privado que atue com ela, mas como também das instituições públicas, facilitar um acesso à informação, até porque nós também temos a lei, né, de acesso na informação também, que a gente pode utilizá-la para esse acesso, mas como isso funciona nas instituições públicas, é possível ter esse acesso? Como se faria a própria manutenção, né, dessas instituições privadas para essas obras, e como seria feita essa fiscalização, se há um reconhecimento público. Então, acho que são muitas indagações, mas para a gente pensar que talvez faça necessário, né, coadunar esses interesses, na verdade, e trabalhar junto, e não serem forças opostas. Porque ao mesmo tempo que você pode investir numa obra de arte, porque uma pessoa que compra uma obra de arte, acredito eu, que ela compra, para além de ter uma apreciação, mas para ter uma disseminação de conhecimento, de informação, né, dessa obra, e ela é uma representação desses valores, né, culturais, no que cerne uma nação, o próprio país, um próprio estado, ou a própria humanidade, que é outro reconhecimento, né, das convenções internacionais. Mas até que ponto, né, vai ter esse conflito, né? Há um conflito de interesses ou há uma convergência de interesses? Então, é nesse sentido. Eu acho que funciona mais como uma parceria, talvez. Eu trouxe, assim, alguns problemas, né, os conflitos que nós enfrentamos no dia a dia, e também para pensar um pouquinho. Eu acho que eu coloco mais perguntas do que eu trago soluções, mas é porque cada caso concreto, né, ele requer um tipo de solução, ele requer um tipo de característica, peculiaridade para ser tratado. Então, não dá para você também generalizar e falar, vai funcionar assim ou de outra forma. Não vai. Então, como esse caso que eu citei, que é um caso hipotético e tudo mais, mas como poderia funcionar? Ok, vamos lá. Apesar de muitos da plateia aqui virtual já conhecerem a história, mas rapidamente não importou uma escultura, O Pássaro no Espaço, Bird in Space, do Brancusi, em 1930, nos Estados Unidos. Chegou na alfândega, se aquilo fosse uma obra de arte, teria isenção tributária. Mas o fiscal falou que não era obra de arte, aquilo era um pedaço de bronze com uma base de granito, tributou em 40%, e houve uma briga judicial, eu vou usar o spoiler aqui, e a justiça decretou que, embora, vejam depois, quem não conhece na internet, o Bird in Space não se assemelhasse à figura tradicional ornitológica de um pássaro, para o artista era um pássaro e, portanto, era uma obra de arte e não houve tributação. O que eu acho aqui importante? É muito difícil hoje em dia a questão da avaliação das obras de arte. Quando um escritor morre, como é que você avalia a obra de um escritor? Quanto vale a obra de Jorge Amado, de Vinícius de Moraes? O livro é uma bicicleta, ele vale se publicado. Quanto vale um quadro XYZ? A Secretaria de Fazenda dos Estados tem condição de avaliar a coleção, por exemplo, do Sérgio Padel, que vai ser objeto de herança, do Satamini, do Brenan? Tem condições técnicas para isso? Segundo ponto, eu creio que a legislação em relação a catálogos deveria mudar. Obras de arte, exposições, o catálogo não deveria precisar de autorização de herdeiros para ser publicado. Quem vê uma obra de arte X representada por um catálogo, aquele catálogo é o registro de uma aglomeração, de uma composição momentânea de obras de arte do mundo inteiro que se juntaram para aquele momento e depois vão separar, umas obras do Campana que estão lá no MAN. Então, acho que a isenção do catálogo. Ainda,
Tributos. É muito caro para vocês fazer exportação temporária, importação temporária. As pessoas que vão fazer obras de arte, feiras no exterior, penam com isso, com os prazos. Aí deveria haver uma redução, um controle maior, mas redução dos tributos. E também uma campanha de seguro também das obras de arte. Eu acho importante que as pessoas, ao comprar uma obra de arte numa galeria, já dei as ideias, eu não sou galerista, então fico muito confortável, ofereçam, quem sabe, por um precinho a mais, o seguro da obra já. A obra já sai segurada, né? É conhecido o caso que o nosso saudoso Jean Boguit tinha o quadro Sâmbado de Cavalcante na sua casa, que pegou fogo, e o seguro, graças a Deus, foi pago logo e por um valor bem próximo do que valeria o quadro no mercado. Então, acho que esses pontos, a avaliação correta, para isso o Gustavo Perino está formando uma geração de avaliadores e peritos muito boa. A questão, para fim de sucessão também do artista, para não ter briga de herdeiros, saber dividir os quinhões. Eu tenho feito planejamento sucessório de herdeiros hoje em dia. Como diz um amigo meu, banqueiro, eu gosto de dar a obra com a mão quente, com a mão fria, não. Então, dividir o patrimônio, mineiro, obviamente, para dividir o patrimônio em vida é melhor do que ter o problema depois no futuro. Catálogos, tributos e seguro. Acho que esses pontos que poderiam ser de grande valia para contribuir para o aprimoramento do crescente mercado de arte brasileiro. Ok, pessoal, obrigado. Agora eu estou passando a palavra para o Gustavo Perino, diretor da GEVO e perito de obras de arte, para que ele possa fazer as considerações finais. Feitas as considerações, a gente passa para as perguntas. Gustavo. Boa noite a todos. Obrigado, Ana Wen, obrigado, Gustavo, Jorge e a todos os assistentes. Nossa, daria 4 horas, né, para fazer algumas aclarações, coisas, mais perguntas que respostas, como falou Ana Wen. Eu me anotei 4 pontos aqui, levando em consideração o que falou Gustavo e Ana Wen durante a conversa, a entrevista. Acho que vou responder 2 das perguntas que estavam feitas no chat, com esta colocação e perguntando também o posicionamento do Gustavo e da Ana Wen. Há uma série que se chama Fake or Fortune em Netflix que fala muito bem do trabalho do perito de arte acadêmico interdisciplinar, né? Para nos diferenciarmos do conhecedor do século XX, esse conhecedor, essa pessoa tão importante que a gente já fez uma entrevista exclusivamente para falar dessa importância do conhecedor. Mas indo para o peritagem acadêmico interdisciplinar, essa série trabalha com uma metodologia que é similar à metodologia utilizada nos Estados Unidos, é similar à metodologia utilizada, pelo menos por nós, na GIBOA, que venimos de uma formação acadêmica, seja no Brasil, na Argentina. Mas qual é a diferença? Primeiro que lá na Europa, nos Estados Unidos, não tem que explicar qual é o trabalho de um experto, qual é o trabalho do perito. Ou seja, já está uma figura que já existe, já está em funcionamento, então o acesso à informação aí é muito diferente do que a gente encontra aqui na América Latina, né? Laboratórios. Os eixos tecnológico, o eixo técnico e o eixo histórico contextual são os 3 eixos que mandam uma perícia. A parte do laboratório, temos laboratório no Brasil, temos laboratório na Argentina ou em México, igual que nos Estados Unidos e na Europa. A diferença, às vezes, é esse acesso de um particular, de um perito particular ou de uma empresa particular a fazer uso desses laboratórios. Então, lá levam para um laboratório, esse laboratório emite um laudo, o perito pega esse laudo, o historiador da arte criou o laudo da parte contextual, o perito reúne as provas e apresenta isso como uma prova de autenticidade dessa peça. Então, a realidade na América Latina é um pouco diferente. E aqui vou puxar o último assunto que a Ana Wen tocou e o Gustavo, de como se poderia aprimorar. Eu vou falar de uma experiência pessoal e o que acontece com a gente, nós peritos, trabalhando, seja aqui no Brasil, na Argentina, como uma realidade similar. É muito difícil fazer pesquisa não estando ligado a uma instituição universitária. Ou seja, existe uma lei de acesso público à informação, então, dependendo do conhecimento que tenha o museu do nosso trabalho, essa informação pode estar sendo oferecida num mês,
um mês e meio, 2 meses, às vezes, né? E se a instituição não é pública, é uma instituição, às vezes, privada, né, que tem um acervo grande, dependendo do estatuto da instituição, não se pode pedir acesso à informação que está no acervo se não está ligada essa pesquisa a uma universidade. Isso é uma grande dificuldade, né, porque precisamente nós fazemos pesquisa independente. E aí o mesmo acontece, às vezes, com o próprio laboratório de grandes universidades que tem no Brasil, que tem na vanguarda da tecnologia, que às vezes para poder fazer uma pesquisa aí é possível, porque existe a tecnologia, mas essa pesquisa tem que ser publicada. E a gente tem um problema, não pode publicar porque temos um sigilo com o cliente. Sim? Então, estou respondendo essa primeira pergunta com respeito à diferença entre a Inglaterra e aqui, onde na Inglaterra o assunto da provenance, o registro, tem uma tradição histórica de registrar as coisas, e aqui na América Latina temos outra idiosincrasia. Agora, quando algo já é determinado como falso, e depois uma pergunta do Gustavo Tanús, que é maravilhosa e me serve muito e vou dar para vocês. Mas antes disso, quando uma obra é determinada como falsa, qual é a posição de vocês com respeito ao que deveria ser feito com isso, com essa obra? Porque dependendo se for Itália, França, tem diferentes considerações, né? Porque eu acabo uma peritagem interdisciplinar que envolveu 4 ou 5 profissionais, um laboratório que fez a pesquisa científica, apresento. Aconteceu com uma pesquisa que a gente teve que fazer para uma obra que vinha do Lava Jato. É uma obra que o réu apresentava como devolução, né, de ter comprado de propina, e a instituição que foi receber, antes de receber, falou, vamos fazer uma peritagem. Uma obra avaliada em $1 milhão de reais. Quando fomos fazer a peritagem, depois de 3 meses, essa obra era falsa. Sim? Não tinha correspondência nenhuma, não tinha correspondência material, não tinha correspondência estética nem técnica. Esse réu que tem a obra novamente com ele, depois de passar todo o processo, essa obra continua circulando no mercado, porque se não foi aprendida de um processo, acho que essa obra fica com ele e essa obra continua no mercado. Então, qual é a posição de vocês para que deveria ser feito, ou se aonde vamos, né? Ou quais seriam as ideias para as obras que são identificadas fehacientemente como falsas? Olha, normalmente ela seria dada em crédito, né, para honrar a dívida, né, do réu. Mas se ela é considerada como falsificada e não vai ter interesse para nenhuma instituição, provavelmente ela vai ser destruída. Ela não vai voltar para o mercado, não vai retornar a ele. Esse seria o caminho do processo? Sim. Ok. E se estiver fora do processo e for um cliente, ou seja, porque essa coisa... Ela foi objeto de busca e apreensão, ela faz parte de um processo, ela foi designada para se honrar né, Tá bom. o crédito. Então, ela não vai ser. Okay. Então, provavelmente, como não tem interesse para instituições, não vai acontecer nada, ela vai cair em perdimento, vai ser destruída. Normalmente, assim que acontece, mas não dá para saber, tem que ver se o museu vai ter interesse, vai colocar que é uma obra que veio de não sei onde, atribuída a não sei quem, ou se... Tá bom. E aí, Gustavo, com respeito a este assunto, o assunto do acesso à informação, que você é consultor de instituições também que tem muito acervo cultural? Olha, eu acho que, bom, isso em relação só ao que a Anene falou, eu acho que tem que dar um passo atrás e um para o lado, rapidamente. Um passo atrás, procurar identificar a boa-fé de quem vendeu a obra. E um passo para o lado, quer dizer, tem obras lá no Museu de Curitiba, oriundas da Lava Jato, maravilhosas, que muitas obras estão em coleções particulares, né? Então, esse é o ponto. O segundo ponto é a questão da coleção particular, né? Ninguém é obrigado a expor suas obras de arte. Agora, tem um dispositivo na lei brasileira que pouca gente conhece, que o artista pode ter acesso à coleção de alguém para documentar uma obra a respeito da qual ele não tenha conhecimento ou não tenha registro próprio. Então, um artista, no início da sua carreira, vendeu uma obra que nunca mais viu e ele pode, então, ter um direito legal, direito moral, de reivindicar o acesso à obra para documentá-la e registrá-la. Eu acho que a grande fonte de consulta seria o próprio artista, porque ele, apesar de vender a obra, ele pode manter no seu portfólio o registro para efeito de pesquisa, estudo. Nesse ponto, eu cito aqui
sem nenhuma problema. O Valtércio Caldas, que eu conheço, que tem a mulher dela, a Patrícia Vasconcelos, é a mais severa guardadora e registradora de obras que eu conheço. Qualquer coisa que o Valtércio fizer, ela tem registro e anotação, entendeu? Então, já faz parte da transição do colecionador e do artista ter o registro de sua obra, o que é um elemento mais de dificultação da falsificação. Ok. E aí aproveito a pergunta do Gustavo. Posso só complementar rapidinho? Sim, sim. Pode? Isso realmente, se o artista for vivo, e se não tiver interesse de outras pessoas, coisas mais né, sendo objeto de um processo jurídico, tem que ver como que vai ser determinado isso, né, pelo próprio juiz responsável. Se o artista, principalmente, a obra for póstuma, né, ele não for mais vivo. E mais pensando, sim, inclusive, na questão de sucessão, né, porque no caso, se ela foi falsificada, eu já acho que aí não é uma obra de arte, né, é uma cópia. Então, não é cabível, não tem artista. Então, por isso que eu disse em relação à destruição. Sim. Aí o Gustavo para nós fez uma pergunta que parece que estivesse coordenada, né? Mas não foi assim. Porque o que acontece? Muitas das colocações, das questões que foram tratadas na entrevista têm a ver com a formação e a falta de massa crítica de peritos, de pessoas especializadas que trabalhem no âmbito particular e também trabalhem dentro das instituições e as forças de segurança, né? Temos uma realidade que é uma carência de uma formação, pelo menos no geral, uma formação acadêmica, uma formação de pós-graduação. Como bem o Gustavo falou, e o Gustavo é professor do curso da Santa Úrsula, existe uma pós-graduação que já está regulamentada pelo MEC, onde, bom, pelo menos depois de 2 anos estão saindo os primeiros 10 peritos com uma formação acadêmica ao trabalho. Mas nossa concorrência hoje a gente apresenta um laudo de 60 folhas, 70 folhas, com os 3 eixos que eu mencionei rapidamente, o eixo histórico-contextual, o eixo técnico e o eixo científico, né, o eixo material, e a gente concorre com uma pessoa que faz um laudo de 2 folhas, cujas determinações são a obra é definitivamente autêntica do artista X, e assina. Essa é a nossa concorrência hoje. ¿Sí? O Gustavo colocou como balancear a possibilidade de responsabilização de um expert que avalia a autenticidade de determinada obra de arte equivocadamente e a permissão ao especialista de uma liberdade mais ampla para avaliar obras, algo que não se tome como um empecilho para emitir laudos, por exemplo, por receio de responsabilização. Aí deixo para vocês a pergunta. Eu posso contar um caso rapidíssimo. Numa determinada casa de leilões na Europa, uma pessoa foi vender um quadro que era atribuído a Caravaggio. E os especialistas na primeira avaliação, olha, nós achamos que é atribuído a ele, é da escola dele, mas não é um verdadeiro. E vendeu por 772 mil libras, se não me engano. O comprador do quadro contratou uma mega perícia que atestou a veracidade do quadro como Caravaggio e revendeu por 11 milhões de libras. O primeiro vendedor processou a casa dizendo que tinha sido mal informado. E a decisão final foi a seguinte: a sua perícia foi apenas superficial naquela que se faz quando a entrega de um bem para um leilão, e não uma junta feita sob medida para isso, né? Então, há graus de profundidade. Se um perito judicial, por exemplo, avalia, ele tem um compromisso de fazer a perícia. Se é uma escola de peritos, eu já vi um caso no Brasil de uma pessoa que deu um laudo e depois voltou atrás. Deu um certificado de autenticidade e depois voltou atrás. Está havendo um problema no momento desse tipo, né? Então, claro, qualquer profissional que haja comprovadamente de maneira com imperícia, imprudência ou negligência pode ser responsabilizado. Daí eu acho que a concorrência saudável de mais e melhores peritos e uma prática do mercado, que o mercado vai depurando. Mais gente nova, aprimorando, acho que é salutar para o mercado. Tá,
Muito obrigado aos dois. Aí vou responder aí a Nauen, que você falou rapidamente do blockchain. Eu não vou ingressar no mundo do blockchain, simplesmente vou falar que a gente depois pode coordenar alguma entrevista, algum curso a respeito. A blockchain está sendo utilizada. A blockchain é uma plataforma tecnológica que se usa para as criptomoedas, foi criada para criptomoedas, e devido a essa fortaleza, que significa criar escassez digital, quando você, a Nauen, falava das obras de arte digitais, né, a reprodutividade das obras, a blockchain permite limitar a quantidade de peças e permite gerar escassez digital, que é o que precisamente precisa uma moeda para ser considerada moeda. Essa plataforma tecnológica hoje é usada em todas as indústrias, mas no mundo da arte é usado no assunto da provenance, o que falamos de registrar corretamente a proveniência da peça, né, a quem pertenceu, como um registro, sei lá, um registro de automotor, para leilão, para registrar o comprador, o vendedor, e deixar aí todos os documentos que compõem essa transação registrado na blockchain, e é utilizado para vender ações de uma obra. Sim, hoje existe a possibilidade de comprar uma ação de um Monet, de um Picasso, como se fosse comprar uma ação da Petrobras. Existe essa possibilidade, já levam 3 anos essas empresas, não sabemos o futuro, né? Mas já levam 3 anos operando, e temos a possibilidade de registro. Nós, na Giboa, usamos desde 2017 para registrar nossas peritagens. Por quê? Porque vamos supor que o blockchain é um grande cartório digital, descentralizado, mundial. Quando eu vou subir um documento à blockchain, e a blockchain gera um hash, que é um assunto, digamos, digital de comprovação, um documento, esse documento que eu subi já não posso mudar. Não tenho forma de mudar, não tenho maneira de mudar. Dessa maneira, nós peritos, nós garantimos de que desse laudo que a gente emitiu tem uma comprovação para no futuro, em algum processo, e já está acontecendo, que já gerou jurisprudência em muitos países, que é utilizado o registro da blockchain como prova documental. E também é uma garantia para o cliente, que eu entreguei isso que o Gustavo mesmo falou, eu entreguei falando que em correspondência, eu não posso ir para trás depois, porque já está bloqueado num cartório que eu não tenho mais acesso para mudar. Mas é o uso da tecnologia, da vanguarda da tecnologia, para tentar, por primeira vez na história, unir a peça, o documento e um elemento, que pode ser uma etiqueta inteligente, um microchip ou algo, na peça, para poder vincular esses dois, o documento. Porque o que acontece com a provenance? Até os anos 60 não se registravam quase com fotos, então temos registro de nome, medida, título da obra e a foto. Como sabemos que essa documental que se apresenta tem correspondência com a obra que temos na nossa frente? Então, só para mencionar isso, e antes de passar para Jorge, que acho que já estão respondidas algumas perguntas, e para dar lugar ao colega aí que quer fazer uma pergunta no microfone, eu vou colocar aqui. Sim. Jorge, só uma observação rápida aqui, por favor, para complementar. Tem 2 casos de tecnologia. Recomendo a todos aqui que vejam um filme que está no YouTube, The Next Rembrandt. The Next Rembrandt. Resumindo, puseram 300 quadros do Rembrandt num programa de computador, o computador sintetizou os quadros, analisou e criou, pintado a óleo, um quadro que o Rembrandt nunca tinha pintado, mas que era tecnicamente o quadro do Rembrandt. Então, virou um programa mundial de expertise de como é que se cria um quadro que é do Next Rembrandt. Acho que é importante atentar para esse ponto aqui, que a tecnologia acaba favorecendo, às vezes, e usando isso como propaganda, como difusão do setor. É só esse ponto. Não, e antes de, aproveitando o assunto da tecnologia, graças à tecnologia a gente está conectando pessoas de diferentes partes do Brasil. Nós temos mudado, nós nos dedicamos muito à educação, né? Dar cursos, tratar de aprimorar o mercado desde a formação, da educação. E a gente já tem levado uma plataforma de educação à distância, pelo menos um curso que já temos dado o ano passado sobre identificação técnica, onde estamos dando apenas o ABC, o começo, né, da peritagem, e vamos lançar em agosto. Eu vou colocar aqui algumas informações no chat, mas a ideia é começar a divulgar e a fazer cursos como as entrevistas mesmas, com muitos especialistas de muitas disciplinas, porque acho importantíssimo ter que falar sobre o assunto,
E aí deixo você, Jorge, continuar e finalizar a entrevista, e eu vou colocar aqui no chat essas informações. Muito obrigado. Tá. Gustavo, eu tenho duas perguntas, mas antes de fazer as perguntas, eu queria abrir o espaço para o Dr. Luiz Felipe fazer a pergunta que ele queria ter sobre direito de sequência. Dr. Luiz Felipe. Tem que abrir o som. Ele está aí ainda? Está em silêncio. Tá, mas tá em silêncio. o microfone dele está fechado, tem que abrir. Você pode abrir, Jorge, o microfone dele. Eu já abri. Já abri. Boa noite a todos, eu me chamo Luiz Felipe Bruno Lobo. Eu não tenho pergunta, eu queria fazer só uma pequena intervenção a respeito a essa questão das obras de arte, das falsificações do mercado como um todo. Todas as colocações feitas pelos palestrantes são perfeitas, são muito ilustrativas, realmente, mas acho que há uma outra questão que antecede tudo isso, que precisa ser mencionada na medida em que, provavelmente, nós temos um público telepresencial hoje composto por colecionadores em diferentes graus de experiência, né? Gente jovem começando, empolgada, e é preciso fazer um alerta. Esse alerta consiste basicamente no seguinte: a internet mudou o mundo, como referiu agora há pouco um dos nossos palestrantes, né? Para bem e para mal, né? E com esta pandemia, nós estamos verificando que um novo impulso os meios telemáticos vão dar para a comercialização de obras de arte. Se você hoje for ao computador, nesse momento, agora, e entrar nas plataformas de leilões presenciais, de leilões através da internet, você vai descobrir, para grande espanto, que devem estar acontecendo pelo menos uns 50, 60 nesse momento, né? E isso mudou radicalmente a forma de comercialização das obras em leilão. Você, no passado, tinha uma meia dúzia de casas de leilão que eram respeitabilíssimas, salvo raríssimas exceções, né? Normalmente, essas pessoas passavam uma vida inteira construindo seu nome, o leiloeiro também era uma figura conhecida, os clientes eram mais ou menos os mesmos, era um mundo transparente, visível e tátil, né? Hoje não. E aciona uma plataforma que tem não sei quantos leilões em andamento, bota uma palavra qualquer num buscador, digamos, de Cavalcante, ou de Janira, ou Volpe, e vai descobrir, para grande espanto, que lá nos Cafundós do Judas, numa cidadezinha do interior de um estado qualquer, ou numa periferia de uma cidade, tem um leilão onde o leiloeiro lista, digamos, 250 lotes, e aí tem lá de Cavalcante, de Janira, Portinari, tudo que você imaginar, né, de arte moderna, contemporânea, antiga. Então é preciso, primeiro, deixar de lado a ingenuidade e perceber que não é possível, do ponto de vista fático, que num leilão desconhecido de uma periferia exista a reunião de obras de importância que você não encontra em volume, nem mesmo em casas de leilões sérias. Então, a primeira questão é cuidado com o que você procura, onde você procura e de quem você compra. Essas plataformas todas não oferecem, efetivamente, a mesma segurança que os leilões presenciais ofereciam anteriormente. Você antes podia ir lá, examinar a obra, conversar com o leiloeiro, conversar com as pessoas, ouvir a opinião de pessoas que estivessem presentes, outros colecionadores e tudo o resto. Hoje você está olhando uma foto ou várias fotos, né? Segundo, os leilões eram realizados em estabelecimentos comerciais fisicamente instalados com alvará de funcionamento e todo o resto. Hoje você entra numa plataforma destas e você tanto pode estar diante de um leiloeiro extremamente sério, e muitos são, de fato são, estão trabalhando realmente, né, debaixo dos melhores princípios éticos e legais, ou pode estar simplesmente encarando um picareta que vai colocar à disposição do mercado uma obra qualquer, ainda que de baixo valor, né, supostamente por um valor ínfimo. Ah, não, mas isso só acontece em casos excepcionalíssimos, porque coisas de baixo valor não interessam, não aparecem. Não, aparecem sim. E é justamente a proliferação de leilões hoje que tem possibilitado isso. O falsificador hoje ele faz 40 obras de um autor, digamos, que tenha uma cotação baixa no mercado. Vamos citar, por exemplo, o Antônio Maia, né? Antônio Maia fez muito sucesso, viveu até em Nova York, pôs lá e tudo o resto. Já houve um momento em que os quadros do Antônio Maia têm um valor muito relevante. Até tem se recuperado um pouco agora, mas, em média, você atribui aí aos trabalhos do Antônio Maia alguma coisa entre R$ 1.500 e R$ 3.000 como valor de mercado.
Se o sujeito colocar, espalhar nos diferentes leilões que não sejam efetivamente fiáveis, 40 obras, e vender pelo preço médio de R$3.000, metade delas, ele faz R$60.000, o que efetivamente é dinheiro. Aí o sujeito recebe aquilo de volta, ele tem, segundo as instruções previamente estabelecidas pelos leiloeiros, tem que aplicar lá, não aceita, você tem 5 dias para formulação, acompanhado de 3 laudos. O sujeito está numa cidadezinha no interior de Aracaju. Olha, você está vendo logo que você nunca mais vai receber o seu dinheiro. Você vai ficar com aquela obra pendurada na parede, né, com um verdadeiro certificado da bobagem que você cometeu. Então, é preciso, antes de tudo, cercar-se de algumas cautelas, né? Não ter essa ideia ingênua de que você vai encontrar alguma coisa fantástica por um preço irrisório num leilão virtual e todo o resto. Essa é uma questão que eu acho que vale a pena ser mencionada, porque o mercado hoje oferece um grande risco através dos meios telemáticos quando se pretende comprar alguma coisa. Era essa observação que eu queria fazer. Muito obrigado, Luiz, porque realmente acontece isso e é um preconceito que a obra tem que valer para ser falsificada. Pelo contrário, o que você mesmo falou, realizam cópias que o valor da cópia sai mais barato que uma peritagem ou que uma pesquisa. Então, aí fica o cliente que compra achando que é uma oportunidade e depois para poder provar que isso é falso e poder fazer um processo a quem vendeu, é mais caro o valor de provar isso que o valor que ele pagou pela obra. E aí aproveito a sua colocação para eu já falei com a Ana Wen em algum momento, sei que temos legislação muito diferente aos Estados Unidos, né? Nossa legislação na América Latina tem muitas particularidades, mas às vezes lá tem, como está um pouco mais na vanguarda o assunto do comércio eletrônico. Hoje a gente postou uma palestra de 2016 no ICAE, onde a Colette Lowe já estava falando dos riscos de compra online nos Estados Unidos de obras de arte, né? Lá nos Estados Unidos, pelo menos no estado de Nova York, já se criou uma lei onde a pessoa tem 2 anos para poder devolver a obra se for comprovada a sua falsidade, através de uma peritagem. Existe alguma possibilidade que aqui no Brasil algo disso possa ser aprimorado no futuro? Ou realmente nossa legislação não permite avançar sobre isso? Aí, Gustavo, Ana Wen. A pensar que nós estamos no Brasil sobre um sistema de civil law, os Estados Unidos estão no common law. Já para começar aí, já tem uma grande dificuldade que a gente pode inferir no requisito de boa-fé. Se você considerar os países que são common law, qualquer adquirente de boa-fé, que seja comprovado e tudo mais, ele pode ter o seu bem devolvido. Não devolvido, quer dizer, ao contrário. Agora, se você comprova boa-fé, que aqui no Brasil é quase uma boa-fé objetiva, esse bem, ele vai ficar contigo, você não vai devolver. Agora, nos países que são common law, então já começa com essa é a primeira grande barreira que a gente tem que enfrentar. Na Itália, apesar de não ser common law, ela tem um entendimento um pouco diferente do Código dos Bens Culturais deles. Então, por isso que eu te falo, é um pouco complicado, mas eu, na verdade, eu não sabia te dizer como que poderia ser feito. Não sei se o doutor Gustavo ele concorda comigo ou se ele discorda. Não, eu concordo com você, Noeli, mas eu acho que nós estamos num momento de transição. Então, eu construiria o mosaico não de dentro para fora, mas de fora para dentro. Quer dizer, se você puser um contrato em que a pessoa diga, o vendedor se responsabiliza pela autenticidade da obra, pela originalidade, ele fez o melhor de si para buscar a autenticidade da obra e verificar o pedigree, a provenância e tal, você transfere muita responsabilidade para o comprador, para o vendedor, ele vai pensar 2 vezes antes de ir, porque ninguém compra mais obras de arte em contrato. É uma mera tradição, pagamento em dinheiro. Eu, com meus clientes, faço um contratinho bonitinho, porque até para efeito também na galeria, responsabilizar o comprador. Teve um caso aqui de um comprador que reclamou de uma foto que estava mofada. Fomos saber, ele tinha posto a foto na sauna, na entrada da sauna da casa dele. Entendeu? Então é complicado, quer dizer, é o sujeito que tem obras de metal e mora na praia. A obra vai enferrujar. Então, essas especificidades da obra, que não é só o advogado que tem que saber,
Tem que ter um técnico que saiba sobre o perecimento da obra, a obra que tem um desgaste natural, que seja necessário fazer restauros. Eu estou com um Krasberg até atrás de mim, que nunca restaurei. 10 cópias dele e tal. E está bonitinho aqui, comprei. Então, acho que a gente vai começar, repito, a difícil mudança de hábito de uma sociedade. Como acostumar um galerista, colecionador, comprador a ter cuidados tridimensionais, em todos os ângulos, para que o mercado vá se aprimorando, o que não é uma coisa instantânea. É uma coisa que demora um certo tempo para a gente subir de patamar. Eu acredito que essa transição, principalmente dos colecionadores, né, mais tradicionais, antes da década de 90 e tudo mais, com essa transição, com essa virada de hoje, que colecionadores novos, esse maior acesso à própria tecnologia que possibilita, que o Dr. Luiz, inclusive, comentou, eu acredito que, eu não sei se esse excesso de informação acaba sendo positivo ou negativo para ter esse conhecimento acerca de uma obra de arte, do que ela precisa para uma manutenção, quanto à sua autenticidade, mesmo questões legislativas, porque mesmo que você traga uma prescrição, né, legal, isso também não quer dizer que isso vai dar um amparo necessário para a proteção desse bem, né, pensando quanto particular, não em instituições públicas. Eu realmente, essa transição, a gente está num momento de serem construídos, né, precedentes, de ser usados outros, né, usar o que a gente não tem pouca legislação, a gente tem muita legislação, usar ela da melhor maneira a nosso favor, tanto para os colecionadores quanto para as próprias instituições públicas, né, que são detetoras de certas proteções, de certas limitações para esses bens culturais. Mas como os Estados Unidos, eu acho que não tem como. Tá bom. Jorge, aí, de minha parte, você tem uma pergunta? Eu tenho duas, na verdade. Eu queria aproveitar até mesmo o comentário do Dr. Luiz Felipe, e até mesmo porque a conversa foi nessa direção. A minha pergunta ela vai no sentido seguinte. Eu sou administrador de empresa, então eu penso assim de uma forma bastante prática. Então, por exemplo, eu sempre escuto, quando eu converso com pessoas que são referências, tá? Na dúvida, eu não compro. Esse é um ponto, assim, isso já me marcou bastante. Outra coisa que me marcou, que eu conversei com um perito de obra de arte chamado Gustavo Perino, e que ele fez uma observação para mim que eu achei o maior barato, que é o seguinte: as pessoas têm mais cuidado para comprar um carro do que uma obra de arte. Então, o que eu vejo é o seguinte, agora já entrando na minha pergunta. No mundo perfeito, a pessoa vai comprar uma obra de arte, ela contrata um perito antes de realizar a compra. E aí, com base na peritagem, ela toma a decisão de comprar ou não, com base no laudo. Só que vamos a um mundo que não é o perfeito, que acaba acontecendo mais. A pessoa foi lá, viu, comprou um tempo, se levantaram algumas questões com relação à autenticidade da obra de arte. E aí ela foi e contratou o perito. E aí tu fez o laudo. A pessoa olha, autêntica, ela é falsa. E aí a pessoa começou, não, agora eu vou querer correr atrás do prejuízo que eu tive. Eu queria perguntar, entendeu? Porque perfeita a pessoa teria atrás. Só que a pessoa tem um problema e aí ela atrás desse prejuízo. Jorge, não sei se está cortando só para mim ou está pipocando para todos. Tá cortando para mim também. Está picotando aqui. Pues não acabei entendendo. Se você quer desligar a câmera, porque sua internet acho que está um pouco ruim, Jorge, para que se entenda a pergunta. Está ruim? Pipocou muito. Não sei se o Gustavo entendeu a pergunta. Não chegamos a compreender, né? Não, minha pergunta... Vamos tentar, pelo que eu entendi, se o sujeito compra e vai ser um paladino da justiça para correr atrás de falsificador? Exatamente. Ele compra e depois contrata o perito, descobriu que é falso e corre atrás do prejuízo. Isso pode chegar a algum lugar ou também vai ser uma perda de tempo? Existe uma figura
no Brasil chamado do vício redibitório, quer dizer, um vício oculto na obra que a pessoa não conhecia, não tinha condições de conhecer, que tudo assegurava. Certamente, se comprou num leilão, deve ter uma declaração do leiloeiro, de autenticidade. Quanto mais fatos levar, comprou com certeza, e que foi ludibriado, permitem que ele tente compensar esse engano do qual ele foi vítima. Agora, se o caso é desse que o Luiz Felipe comentou, que ele vai num lugar suspeito, onde tem 50 Picassos e Matisses e Rembrandts, e compra uma obra de arte e depois se diz enganado, as circunstâncias vão militar contra ele. Quer dizer, o cuidado que ele vai ter na compra do carro deve ser redobrado na compra da obra de arte, que no carro tem manual de origem, tem família, tem nota fiscal, tem revendedora. E as obras de arte, você pode estar fazendo um grande negócio, comprando, às vezes, uma obra que era aquela oculta que o pintor um dia pintou não sei aonde, e de repente ter uma riqueza, uma fortuna na sua casa, mas essas são probabilidades pequenas. E só mais um item que eu queria, que faltou compreender na última vez, sobre a obra de arte, que é um fator relevante. Um artista no Rio, conversava com ele ano passado, e falando de tecnologia, ele disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma tinta para assinar o meu nome, que vai ter um pedaço do meu DNA. A tinta vai ser feita com o meu DNA. Então, eu assino, se tiver dúvida, raspa a tinta, identifico o DNA e boto meu DNA na obra. Ótimo, mas já dá para reproduzir o DNA hoje em dia. Tem ovelha reproduzida, quanto menos DNA também. Então, mas ele queria fazer isso. E no passado eu já vi na Disney aqueles fotogramas que tinham assinatura do William Hanna e Joseph Barbera. É possível. Agora, investir uma grana para depois sair correndo atrás do falsificador, é melhor comprar uma obra de arte sem nenhuma dúvida. Nesse ponto, realmente, não dá para vacilar, a não ser que a arte é emoção, a pessoa esteja fixação naquela obra de arte. Eu tenho obras que no leilão fui até onde eu pude para arrematar, porque, não sei, a minha alma cruzou com a alma daquilo que o artista quis dizer quando fez aquele objeto. É uma questão de parapsicologia, espiritismo, não sei qual é a situação, mas alguma coisa me levou a adquirir aquele quadro, aquele bem, e é essa emoção que a gente vive cotejada com a razão do direito. Essa que é a tensão legal que faz com que estejam essas 50 pessoas aqui até 7 horas da noite aqui ouvindo a gente falar, mas porque tem esse prazer, que eles têm picadas por esse saboroso veneno da arte. Quanto à questão de cobrar do falsificador da obra de arte, eu acho que dele não, mas caberia uma responsabilização do intermediário que transacionou o negócio, né? Então, poderia se caber, talvez, uma ação, né, de danos materiais, morais, enfim. Se foi utilizar todos os meios possíveis para saber se aquela obra realmente era falsa ou não, e questionar a questão se houve certificação de autenticidade ou não, e outras coisas mais, né? E eu vi que fizeram uma pergunta também se poderia ser possível anular a compra. Há entendimento que sim, mas eu tenho umas ressalvas, né? Que eu não sei se poderia se considerar, por exemplo, uma proveniência, uma certificação, né, de autenticidade como um erro, como um vício. Porque aí, para mim, aquilo que eu falei da obra de arte, ela ser detentora de algumas peculiaridades, ela acabaria sendo, ao meu ver, equiparada até o que o Jorge falou, que as pessoas dão mais valor à compra de um carro, né? Eles acabam pesquisando mais, né, demandando mais tempo na compra de um carro do que numa obra de arte. Apesar de que a obra de arte, né, às vezes, vale muito mais do que um carro. Mas eu acho que não sei se teria essa equiparação, né? Tipo, vai virar um carro? Qualquer produto, então, como é que ficaria essa peculiaridade? A gente vai continuar armazenando num galpão junto com outros bens, produtos quaisquer? Então, assim, eu fico muito nesse meio. A gente usa, sim, pode continuar para fazer tudo isso. Caberia anulação, sim, da compra. Caberia, não sei né, se essa é possível, se seria possível, depende do caso. Mas aí eu fico me questionando justamente em relação a isso. Eu acho, às vezes, um pouco perigoso. Uhum. Jorge? Oi. É só fazer uma pequena observação, que tem tudo a ver com o que foi dito, que é o seguinte, é claro que se você for enganado ao adquirir uma obra de arte, você pode judicializar a questão. Você pode
né? Você vai ter dispositivos legais ao seu alcance. Esses 5 dias com os quais você concorda ali na plataforma, que lhe oferece termos e condições, são extremamente discutíveis, até diante da legislação vigente, do Código do Consumidor e todo o resto. O problema é que, nesses casos que mencionei, e volto a dizer, nem todos os leilões virtuais foram criados com o objetivo de ludibriar alguém. Pelo contrário, tem muita gente boa trabalhando e tudo o resto. Só que o ambiente possibilita, né, a criação do engodo. E aí não adianta você ter judiciário, não adianta ter magistratura, ter advogado, ter perito e todo o resto, quando o sujeito que lá sucumbiu clicou no compra e manda dinheiro num leilão que foi armadilhado para isso. Você não tem condições, por exemplo, de processar a plataforma, né? Digamos, o Leilão BR. Leilão BR ele não faz leilão de nada. Na verdade, ele é uma plataforma que hospeda sites de leilão. Ele não se responsabiliza por absolutamente nada e nem tem que se responsabilizar, ele não tem condições de controlar. Se imaginar 50, 100 leilões por dia, cada leilão com 500 lotes, como é que ele vai fiscalizar aquilo, autentificar, certificar que existe efetivamente boa-fé ou recusar aquilo que eventualmente tenha sido ali posto de má-fé? Ele não tem como. Você teria que necessariamente buscar quem? O próprio leiloeiro, a pessoa que está alienando bem. Mas se aquilo já foi feito de modo a enganar terceiros, você nunca mais vai pôr a mão naquela pessoa. Ele desaparece com o site, provavelmente o site foi criado já no nome de uma pessoa fictícia, com CPF fictício, ou com CPF de uma pessoa que já morreu, ou com os famosos, a gente antigamente brincava muito com isso, né? Os empresários do viaduto do chá, né? Quando se quiser criar uma empresa fantasma, eles pegavam os mendigos que ficavam debaixo do viaduto do chá, pegavam o documento do sujeito, ia no cartório, fazia lá uma procuração, dava para o sujeito lá 500 pratas, era o que eles pelo menos diziam, né? E aí criavam uma pessoa jurídica e a partir daquilo começavam a desenvolver no mundo negocial uma série de trapaças. A pessoa existe, mas é um coitado, um alcoólatra, um drogado, uma pessoa com problemas psicológicos e que é um morador de rua, né? E os documentos dele serviram para isso. Ou como agora fazem muito mais, usar os documentos clonados, né? Eles clonam a pessoa, fazem um... Desculpa aí, Luis, então tem que ter cuidado com... Desculpa aí, justo Sim. es verdad, disculpa te interrumpí, só porque daria para mais, estamos já sobre o tempo. Para fechar, você deu o pé justo para fechar. O assessoramento, a consultoria, não tudo começa com uma peritagem. Um parecer técnico de um profissional, uma pessoa que saiba, que possa dar uma olhada ao que apresenta o vendedor, que possa fazer uma mínima pesquisa do que o vendedor está apresentando. Já temos nós trabalhado e temos nós incrementado a demanda de trabalho a partir da pandemia, precisamente por isto. Tem pessoas que estão com vontade de comprar, mas primeiro ligam e contratam uma consultoria. E aí acho que um parecer técnico pode ajudar em uma compra e diminuir o risco, que basicamente é o mesmo trabalho que a gente faz para as seguradoras. Jorge, não sei se você tem mais alguma coisa, mas para fechar, de minha parte, já estamos bem. Não, da minha parte está... Tá. Bueno, boa noite, então. Muito obrigado, Ana Gwen. Muito obrigado, Gustavo. Se querem falar alguma última coisa antes de fechar. Eu gostaria só de agradecer. Obrigada pelo convite. Obrigado a todos que participaram. Doutor Gustavo, um forte abraço. Bom revê-lo virtualmente nesse momento. Gustavo Perino, muito obrigada pelo convite, Jorge. Obrigada pela intermediação. Foi um prazer imenso. Agora sim, eu agradeço esse debate que foi enriquecedor. E boa noite a todos. Eu queria, então, também agradecer mais uma vez o convite de vocês todos. Um prazer, Gustavo e Jorge também. A todos os presentes, eu queria mencionar a minha querida Caroline Fude, que está fazendo pós-graduação na Escócia e está aqui provisoriamente. Tanta gente legal aqui, Cláudia Zavos presente aqui, meus amigos queridos aqui. E só um ponto, acho que a gente falou muito de armadilha, mas tem coisas boas no mercado. Só lembrar que Annie Leibovitz, por exemplo, a fotógrafa do John Lennon, ela deu em garantia obras de arte para obter empréstimo e tem fundos de investimento. E a frase final, nessa época de pandemia, é do Fernando Pessoa, quer dizer, eu sou um espectador de mim mesmo e quero fazer o melhor possível. Acho que esse é o exemplo que nós temos que ser. As obras de arte, na final, somos nós, começamos por nós mesmos.
e caprichar na vida, que acho que é o bom aproveitar, comprar o que é bom, original, consultar a Givoa e vamos em frente, que tem muita coisa boa por aí. A terra é pesada, mas está flutuando. Vamos lá. Obrigado. Pessoal, obrigado a todos. Na próxima semana, quinta-feira, às 7h, é o último encontro. O tema vai ser a educação à distância no mundo da arte. Estão todos convidados e até lá. Até a próxima quinta. Muito 6h. Boa noite. Obrigado, Ana Wene, que eu não falei. Obrigado também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.